Apocalipse capítulo 7. Todos juntos? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e donde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia! Nós temos aqui mais uma expressão do louvor celestial, do louvor a Deus. É uma das coisas que o livro do Apocalipse nos ensina, são expressões santíssimas de louvor a Deus.
Vamos ver o versículo 10, essa expressão aqui, ó. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Agora no 12, onde está escrito Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Adoramos o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Vamos acompanhar alguma coisa sobre esse capítulo que nós lemos, o capítulo 7, né? Tem um slide aí que se chama, o título, Neobelani, é O Último Avivamento. Procure ele aí, tá bem lá para frente um pouquinho. Um slide que chama O Último Avivamento. O que é um avivamento? Um avivamento não é uma obra de homens. Um avivamento não é uma programação de uma igreja. Irmãos, vamos fazer um avivamento? Então vamos. Então cada um faz uma coisa. Não. Um avivamento não é um programa de igreja. Um avivamento não é uma obra inventada por homens. Um avivamento não é uma obra de um pregador ou de vários pregadores, de um pastor ou de vários pastores. Um avivamento não é nenhum trabalho de nenhuma igreja. Nenhuma igreja faz avivamento. Só existe alguém que faz avivamento. E esse alguém é Deus. Deus é o único autor de todo o avivamento que já aconteceu na história e que ainda vai acontecer. Avivar é dar vida. Ninguém dá vida, a não ser Deus. Só Deus, como Paulo pregou em Atenas, ficou registrado aí em Atos, capítulo 17, dizendo que Deus é aquele a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Só Deus dá vida. Só Deus concede vida. Por quê? Porque Deus é a própria vida. A vida é a essência de Deus. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus vivente. A vida é uma característica de Deus. A criação de Deus recebe de Deus a vida. Até a vida vegetal procede de Deus. A vida animal procede de Deus. A vida humana procede de Deus. Só Deus dá a vida. E da mesma maneira, o que nós chamamos de avivamento é a vida espiritual. Um avivamento, quando uma pessoa é alcançada por um avivamento de Deus, é exatamente o momento da sua legítima conversão. Toda legítima conversão. Por que eu chamo de legítima conversão? Porque tem conversão que não é legítima. Gostaríamos que não tivesse, mas infelizmente tem. Tá? Infelizmente tem. Tem gente que se converte por conveniência. Tá? É a diferença entre quem se converte e quem Deus converte. Tá? A diferença entre quem se converte, aquele homem que ele mesmo é que se converteu, ou aquela pessoa que não foi ela quem se converteu, foi Deus quem a converteu. São duas conversões diferentes, cuidado, tá? E as duas ficam misturadas por aí dentro de igrejas, tá? Tem gente que é crente porque ele mesmo se converteu. Até me lembro de época que muita gente falava assim, eu passei para crente. Tem uma igreja perto da minha casa, eu passei para crente. Né?
Essa pessoa se converteu, ela não foi convertida. A diferença entre quem se converteu e quem foi convertido. Tá? Quem se converteu vira só religioso, vira crente religioso, vira cristão religioso. Para todo cristão religioso, Jesus tem uma única palavra. A palavra que ele disse para um religioso, o sacerdote Nicodemos, em João capítulo 3. Se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nenhum religioso vai para o céu, amados. Todo religioso vai para o inferno como qualquer ímpio, porque não é uma pessoa convertida. É uma pessoa que se converteu. Não é uma pessoa que foi escolhida por Deus. É uma pessoa que pensa que ela escolheu Deus. Não é uma pessoa que Deus trouxe. É uma pessoa que acha que se aproximou de Deus pelas coisas que ela fez, pelos passos que ela deu, pela decisão que ela teve. A decisão foi dela, a escolha foi dela. Os verdadeiros convertidos, Jesus diz assim para eles, não fostes vós quem me escolhestes, mas eu é quem vos escolhi a vós. Os verdadeiros convertidos, eles não vieram a Deus, foi Deus que veio ao encontro deles, como o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1, versículo 13, e o que o Pai fez? O Pai os libertou do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do seu amor. Essas pessoas, elas foram avivadas, elas receberam um avivamento, porque elas estavam mortas e Deus as ressuscitou dessa morte espiritual do pecado. A conversão é uma ressurreição espiritual. Sabe o que acontece numa conversão? Numa conversão acontece a mesma coisa que aconteceu na tumba de José de Arimateia, quando o corpo morto de Jesus Cristo ali jazia. Depois de ser morto na cruz, Jesus foi descido da cruz e foi colocado no sepulcro emprestado de José de Arimateia, e o corpo de Jesus estava na sepultura morto, sem vida. Ao terceiro dia, o poder de Deus entrou naquele corpo e Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. É esse mesmo poder que opera a legítima conversão. Uma conversão não é a decisão de uma pessoa, eu vou me converter. Não, senhor. Um morto pode decidir alguma coisa? Um morto pode ressuscitar a si próprio? Só Deus pode ressuscitá-lo. O que o morto pode fazer por si mesmo? O pecador está morto. Nós vimos lá em Efésios 2, né? Nós também estávamos mortos em delitos e pecados. E Ele foi quem nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É por isso que Paulo, veja aí em Colossenses capítulo 3, eu gosto muito desse versículo que nós vamos ver agora. Colossenses, procure aí, depois de Efésios tem Filipenses, depois de Filipenses, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Versículo 1. Paulo escreveu em grego, né? Como todo o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E existem algumas traduções em português que os tradutores erraram, tá? Os tradutores erraram. A tradução que nós usamos aqui na igreja, que nós estamos lendo aqui, que é a Revista e Atualizada, ela está certa nesse versículo. Mas tem outras traduções de Bíblia, por exemplo, a Bíblia mais usada nas igrejas evangélicas não é essa que nós usamos aqui, Revista e Atualizada. A mais usada é a Revista e Corrigida. Na Revista e Corrigida está escrito assim, ó. Não na nossa, na Revista e Corrigida está escrito assim, ó. Portanto, se já ressuscitastes juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Se já ressuscitastes. Essa tradução está errada.
Essa tradução que nós vamos ler agora aí, revista e atualizada, ela está certa. Olha a diferença. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Qual que é a diferença dessas duas traduções? A tradução da revista e atualizada colocou o verbo na voz ativa, dizendo, se já ressuscitastes, como se a ressurreição fosse uma coisa das pessoas, como se elas tivessem o poder de terem ressuscitado a si próprias, de terem avivado a si próprias, de terem saído por si próprias da morte para a vida. Errado. O verbo usado por Paulo no grego, o verbo egegeretai, está na voz passiva e não na voz ativa. Na nossa Bíblia aqui, revista e atualizada, está correto, porque está na voz passiva, dizendo assim, ó, se fostes ressuscitados. Porque quem nos ressuscitou não fomos nós mesmos, nós fomos ressuscitados, foi outro quem nos ressuscitou, foi Deus quem nos ressuscitou em Cristo Jesus. O avivamento é uma ressurreição espiritual. O que Paulo chama aqui de ressurreição é o que Jesus chamou de novo nascimento em João 3, quando ele falou para Nicodemos. Paulo e Jesus estavam falando a mesma coisa com duas comparações diferentes. Jesus comparando com o nascimento, Paulo comparando com a ressurreição. A conversão é o novo nascimento, a conversão é uma ressurreição. Uma pessoa convertida é uma pessoa que foi ressuscitada pelo poder de Deus e ela agora está viva em Cristo Jesus para sempre. Ela tem vida eterna, ela tem vida espiritual. Jesus Cristo entrou nela, o Espírito Santo entrou nessa pessoa e ela está ressuscitada. Ela está viva em Cristo Jesus. Isso é que é chamado de avivamento. Glória a Deus. E esse avivamento sempre aconteceu em todas as épocas. Em todas as épocas Deus aviva pessoas. Por quê? Em primeiro lugar, o avivamento ele é pessoal, ele acontece com uma pessoa. Aconteceu com você? Aconteceu comigo no dia 5 de abril de 1981, às 10 horas da manhã. Era um domingo. Eu sei exatamente o dia e a hora em que Deus me ressuscitou dentre os mortos e eu estava morto, muito morto. Entenderam, amados? A conversão é uma ressurreição. É uma ressurreição espiritual. E o poder operado nessa conversão é o mesmo poder de Deus que operou na ressurreição de Jesus. Esse é o poder que opera na conversão. Por isso que a conversão, uma genuína conversão, pode ser chamada de o maior milagre de Deus. O maior milagre que Deus opera é uma genuína conversão. É mais do que multiplicação de pães, é mais do que abrir o mar vermelho, é mais do que fazer chover comida, é mais do que levantar coxos, é mais do que ressuscitar mortos apenas fisicamente também, como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com a filha de Jairo, com Dorcas na ocasião de Pedro. O maior milagre, mais do que qualquer milagre. Quais são os milagres que mais chamam a atenção das pessoas aí fora? Hã? Vocês sabem, fala para mim. Quais os milagres que mais chamam a atenção das pessoas? Curas, por exemplo. Alguém que foi milagrosamente curado. Milagre financeiro, não é? Ganhei muito dinheiro, muita grana. Antes eu estava duro, agora eu estou bem. Que coisa. Amados,
E conversão chama atenção? Conversão faz sucesso? Ninguém dá a menor importância. O maior milagre de Deus é uma genuína conversão. A genuína conversão é uma ressurreição espiritual. A genuína conversão é um avivamento. Quando que Deus faz avivamento? O tempo todo. O tempo todo da história da humanidade. Não importa que momento histórico seja, Deus está operando avivamentos aí pelo mundo. Deus opera avivamentos através da pregação do Evangelho. Quando eu prego o Evangelho e alguém se converte, não fui eu que ganhei essa pessoa. Não. As pessoas ficam pensando assim, que é a gente que ganha vidas. Nós não ganhamos ninguém, amados. O justo que ganha almas é sábio. Por que não fala os justos no plural? Fala o justo no singular, porque esse justo é Jesus. Quem ganha almas é Jesus. E a alma que Jesus ganha nunca será perdida. Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Quando eu prego a palavra de Deus, é essa palavra que ganha, é Jesus que ganha, não sou eu o pregador que estou pregando que ganho. Tem igrejas que no fim do ano chega aí e o pastor manda pedir um relatório, quantas almas você ganhou esse ano. Não ganhou nem a própria. Quem ganha almas é Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra de Deus. Quando pregamos a palavra, é a palavra que faz a obra. Eu estou pregando aqui e eu não estou fazendo nenhuma obra na sua vida. Mas a palavra que você está ouvindo essa noite é Jesus está fazendo uma obra aí na sua vida. É a palavra que age. Para quê? Para que a glória não fique com ninguém, mas como nós cantamos, a glória seja toda dele. É Jesus quem ganha almas. Aleluia, amados. Jesus ganha todas as almas que ele quiser ganhar. Ele é eficaz nisso. É ele quem dá vida a cada pessoa, é ele quem traz avivamento em todo o tempo. No entanto, a gente aprendeu sobre avivamentos. O que geralmente as igrejas por aí, as pessoas, os pregadores, ou os livros evangélicos, o que chamam, que esses escritores ou pregadores chamam de avivamentos, são épocas distintas na história. Em toda época Deus está fazendo avivamentos, Deus está convertendo pessoas. Deus está convertendo pessoas, não importa onde. Seja pela pregação do Evangelho, seja ele mesmo diretamente. Quem foi que pregou o Evangelho para Paulo? Foi Jesus diretamente que chegou lá nele? Jesus continua fazendo isso por aí. Agora olha só. Existem épocas em que ocorre um fenômeno interessante, um fenômeno definido por conversões em massa. Épocas em que a história é visitada por um avivamento tão numericamente grande que muita gente no mundo inteiro é convertida. E acontece então nesse período conversões de multidões. Muita gente sendo convertida a Deus. É isso que geralmente as igrejas ou os escritores, os pregadores chamam de avivamentos, o que é chamado na história da igreja de avivamentos. Períodos de conversões em massa. Conversões em massa. Muitos períodos desses existiram no Antigo Testamento, os avivamentos judaicos, os avivamentos que Israel experimentou. O Êxodo foi um dos primeiros avivamentos de Israel, do povo hebreu, quando o povo todo, uma nação inteira foi tirada de dentro do Egito, atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, milagres tremendos aquele povo viu. Ali foi um grande avivamento. Os avivamentos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento teve períodos de vários avivamentos assim.
O povo estava frio, foi levado para o cativeiro. Depois de 70 anos que estava no cativeiro, Deus mandou um avivamento chamado restauração. Houve um avivamento em Israel. O que poderia ter sido o maior avivamento de Israel ficou assim como que apagado. Foi a vinda do Messias, foi a vinda de Jesus, porque veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Israel não reconheceu Jesus. A época de Jesus poderia ter sido o maior avivamento em Israel, mas Israel fechou-se para o verdadeiro Messias. Mas Jesus realizou a sua obra. E depois que Jesus realizou a sua obra, subiu aos céus, aconteceu então o primeiro avivamento cristão, com o nascimento da igreja cristã, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. No dia em que os judeus celebravam a festa de Pentecostes, os cristãos, em número mais ou menos de 120 pessoas, reunidos ali, entre eles os apóstolos de Jesus, a mãe de Jesus, Maria, os irmãos de Jesus que o perseguiram enquanto ele estava na terra, estavam ali. E sobre todas essas 120 pessoas, veio o Espírito Santo de Deus, e diz Atos 2:4 que ficaram todos cheios do Espírito Santo. Esse foi o primeiro avivamento cristão. Os avivamentos judaicos acabaram. A história de Israel acabou. Renegaram Cristo. Só há avivamento agora se Cristo estiver na liderança, batizando com o Espírito Santo, como João Batista profetizou. Ele é quem vos batizará com o Espírito Santo. O primeiro batismo foi Pentecostes. A partir do Pentecostes, houve um grande avivamento massivo, um avivamento de massa. Só com uma pregaçãozinha do apóstolo Pedro, Atos 2:42, mais de 3.000 pessoas foram convertidas. Passou 2 páginas, mais 5.000 homens são convertidos. No primeiro século do cristianismo, um grande avivamento aconteceu ali a partir de Jerusalém. E a partir de Jerusalém, esse avivamento se espalhou, especialmente com a conversão do apóstolo Paulo depois, a conversão de Saulo de Tarso. Esse avivamento se espalhou pela Macedônia, pela Grécia, chegou até Roma, soprou por toda a Ásia, e multidões de pessoas eram convertidas, começavam igrejas. Por quê? Porque era um tempo de um avivamento massivo. Um avivamento em massa. Não é todo tempo que tem um avivamento em massa. São tempos X, determinados por Deus. Sempre depois de um avivamento histórico, assim, de massa, vem um resfriamento. Por quê? Porque um avivamento de massa, muito cuidado, amados, um avivamento de massa de muita gente, ocorre um fator emocional muito grande. E muita gente pensa que, porque sentiu alguma coisa, confunde unção com sentimento. E aí Deus permite que depois de um tempo de avivamento, venha um resfriamento para provar essa massa que foi convertida, para ver se dentro dessa massa, os verdadeiros convertidos vão perseverar quando não tem emoção. Porque aquele crente que só é crente se estiver sentindo alguma coisa, se estiver passando por um avivamento emocional, quando a emoção acaba, o avivamento dele também acaba. Quando a emoção passa, a fé dele também passa. Aí entra a carne. E isso acontece muito. É por isso que todos vocês ouviram falar de pessoas que pareciam muito crentes na igreja, de muita oração, de muita Bíblia, de muita palavra, de muito jejum, subida de monte, descida de monte, sei lá o que mais. E de repente,
esfriou completamente. Já ouviu falar de gente assim? Já ouviu falar de pessoas assim? Por quê? São pessoas tocadas no emocional e que supervalorizaram só as emoções, só os sentimentos. Fé não é sentimento. Os sentimentos estão ligados aos 5 sentidos, tá? Aos sentidos da alma, que tem os órgãos dos sentidos no corpo. Sim, sentimento. O culto que Deus requer, está escrito em Romanos 12:1, não é um culto emocional, é um culto racional. Deus quer que a mente esteja acima das emoções. E muita gente confunde e coloca emoções acima da razão. E essas emoções não duram. Emoções são instáveis. Emoções vêm e vão. Aí quando elas vêm, fica todo mundo, aleluia, de Deus. Quando elas vão, esfriou todo mundo. Só que quem verdadeiramente foi convertido, não esfria, porque entende pela sua razão o que Deus fez na sua vida e continua perseverando. Por isso que sempre que acaba um avivamento, vem um período de resfriamento. Depois dos 2 primeiros séculos, que foram séculos de grandes conversões, de numéricas conversões, veio um período imenso de resfriamento, em que a Igreja de Cristo se desviou na face da terra, através do estabelecimento do romanismo, do catolicismo romano. Tiraram a palavra, tiraram Jesus, colocaram santos, colocaram Maria, colocaram doutrinas falsas. E demorou para chegar um período de avivamento. Demorou, foi há 500 anos atrás. 1517, na Reforma Protestante, através de Martinho Lutero, Deus trouxe um novo avivamento cristão, que deu origem, então, à Reforma Protestante, ao protestantismo na terra, através da palavra de Martinho Lutero, que disse: somente a Escritura, somente a graça de Deus, somente a fé que vem através da palavra. É só disso que nós precisamos. Escritura, fé e graça. Diga comigo, Bíblia, fé e graça. É tudo o que precisamos. E assim teve um grande avivamento no mundo, né, um grande avivamento no mundo chamado protestantismo. E aí esse protestantismo gerou o denominacionalismo protestante. A partir dos primeiros séculos de protestantismo, também o protestantismo experimentou um resfriamento. Quando o protestantismo estava no auge do seu resfriamento, aí na passagem do século XIX para o século XX, Deus mandou o que foi até agora foi o último avivamento da história. O último avivamento da história é o avivamento conhecido por todos nós aí, como o avivamento pentecostal. O pentecostalismo foi um avivamento de Deus. Não foi uma... Lembra vocês, nenhum desses avivamentos é invenção de um homem, é invenção de uma igreja. É uma obra de Deus no meio da história. Com o pentecostalismo, uma massa de gente foi convertida a Cristo Jesus, milhares de novas igrejas surgiram no mundo, igrejas que passaram a ser chamadas de igrejas pentecostais, ou de igrejas avivadas, ou de igrejas renovadas, e assim por diante. Porque receberam o sopro do Espírito de Deus e aconteceram conversões em massa nessa época. Sempre depois de um avivamento vem um resfriamento. Nós estamos vivendo agora, desde o final do século XX, desde as 2 últimas décadas do século XX,
Desde meados da década de 80 para o final da década de 90, chegando no ano 2000, passagem do século, passagem do milênio, novo milênio. Desde o final do século XX, nós estamos em pleno resfriamento. Nós não estamos em momento de avivamento. Estamos em momento de resfriamento. Só quem é de Deus fica de pé. Quem confundiu avivamento com emoção, não fica de pé. Crentes emocionais não ficam de pé. Crentes racionais ficam de pé. Porque crentes racionais, ao invés de ficar aí querendo buscar, caçar emoções, eles fazem igual o homem do Salmo número 1. Eles meditam na palavra do Senhor de dia e de noite. E eles mantêm o seu avivamento pessoal. Não ficam mais iludidos com avivamento de massa. Isso é ilusão. Eles ficam no seu avivamento pessoal e vendo como Deus continua operando avivamentos pessoais por aí o tempo todo. O tempo todo. Não numa multidão de gente, mas um aqui, outro ali, outro acolá. Deus está agindo, Deus não está parado. Jesus disse, meu Pai está agindo até agora e eu estou agindo também. E nós podemos, de acordo com a Bíblia, dizer o Espírito Santo está agindo também. Mas estamos em tempos de resfriamento. E aí muita gente quer ficar inventando o avivamento. Aí inventa visão disso, movimento daquilo, não sei o que daquilo. Isso é invenção. Tá? Invenção. Porque a igreja não aviva ninguém. Quem aviva é Deus. E o avivamento de Deus acontece por meio da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E aí os homens começam a inventar misticismos, sincretismos e um monte de coisa, e acabam desagradando a Deus completamente, porque vão contra a palavra de Deus, fazendo coisas que Jesus não ensinou, que não fazem parte da doutrina cristã, não fazem parte do evangelho de Cristo Jesus. E muitas igrejas nascem em relação a por aí, dentro de doutrinas erradas, pensando que é um avivamento, quando não é. E aí sai muita besteira no meio disso. Tá? Sai muita bobagem no meio disso, sai muito escândalo no meio de tudo isso, porque não é um verdadeiro avivamento. O último avivamento foi o avivamento pentecostal. E não foi ideia de nenhum pastor pentecostal. E não foi ideia de nenhuma igreja chamada hoje de pentecostal. Não, foi obra de Deus. Estamos agora num resfriamento, onde Deus está provando quem verdadeiramente é dele. E quem não é dele se afasta, quem não é dele se esfria, quem não é dele desvia, quem não é dele cai, quem é dele permanece. Quem é dele persevera. Persevera na palavra. Aleluia. Amados, aqui dentro do meu espírito, aqui com o Espírito Santo de Deus, eu entendo que o próximo avivamento que vai acontecer, ele será dentro da grande tribulação. Antes da grande tribulação, não existe na Bíblia mais nenhuma profecia indicando um avivamento de massas. Só resfriamento. Esse resfriamento espiritual que nós estamos passando é uma preparação para a grande tribulação. Antes da grande tribulação não tem avivamento. Antes da grande tribulação tem resfriamento. Jesus disse isso em Mateus capítulo 24. Ele diz que por multiplicar-se a iniquidade no mundo, o amor de quase todos se esfriará. Olha Jesus falando de esfriamento aí. Esfriamento do amor, esfriamento da alegria, esfriamento em tudo. Esfriamento na fé. Enquanto no mundo acontece a multiplicação da iniquidade. A iniquidade se multiplica no mundo.
No século XX, nós tivemos iniquidade. Mas tivemos iniquidade como estamos tendo agora, nesses 17 primeiros anos do século XXI? Respondam para mim. Não estão muito piores as coisas hoje? No século XX, quem era homossexual tinha vergonha de dizer isso. Agora tem o orgulho gay. Abertamente. É só um exemplo. A iniquidade está se multiplicando. Olha a situação que nós estamos assistindo essa semana nas cadeias brasileiras. O que essa multidão de homens e mulheres estão fazendo dentro dessas cadeias? Por que estão lá? São pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Que nunca ouviram falar de igreja? Que nunca ouviram falar de Bíblia? Que nunca ouviram falar de Jesus? O que vocês acham? Todas ouviram. Todas ouviram. Na cidade que todas elas nasceram, viveram, tinha igrejas, tinha pregadores, tinha pastores, tinha Bíblia. E o que levou eles para a criminalidade? E as cadeias hoje estão em uma superlotação de bandidos. A coisa mais organizada no Brasil é o crime. Por que isso está acontecendo? Porque não tem evangelho no Brasil. Quem devia estar pregando o evangelho está pregando besteira, está pregando emocionalismo, está pregando sincretismo religioso. E não o evangelho que liberta, que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estão fazendo campanhas de libertação que não liberta ninguém. Estão fazendo tardes de libertação que não liberta ninguém. Estão até chamando o culto de libertação de descarrego, que não descarrega porcaria nenhuma. O que liberta é a verdade é Jesus. Jesus é o Evangelho de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, que não está sendo mais pregada hoje em dia. Estão fazendo prosélitos e não convertidos. Estão fazendo proselitismo e não evangelismo. Jesus disse aos escribas e fariseus: vocês fazem o maior esforço, percorrem céus e terra para fazer um prosélito, e quando conseguem fazer um prosélito, fazem dele um filho do diabo 10 vezes pior do que vós mesmos sois. Estamos vivendo um momento feio, amados. Feio em todos os sentidos. Um momento crítico em todos os sentidos. Crise política, crise econômica, crise financeira, crise educacional, crise na saúde, crise em todos os recursos que deveriam trazer o bem para as pessoas viverem. E todas essas crises são resultados de uma crise maior. A crise espiritual, falta de homens de Deus, falta de mulheres de Deus, falta de casais de Deus, famílias de Deus, jovens de Deus, crianças de Deus. Todo mundo encantado pela televisão, pelas novelas, pelos filmes, pelas séries, pelas músicas, pelos videogames, ligados aí, aprisionados aí num computador. Ou no smartphone, no celular. Já vi gente dizendo: eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse o meu celular. Gente que fica doente se tirar o celular dele. Ai, meu Deus. Porque eu estou conectado. São pessoas conectadas. Pessoas conectadas com o mundo do diabo e desconectadas de Deus. É por isso que o mundo está como está, irmãos. E não vai melhorar, vai piorar. Até que chegue a grande tribulação. E aí essa grande tribulação vai ser grande. Só que o que nós lemos em Apocalipse capítulo 7 é que a grande tribulação não vai ter só coisas negativas, vai ter uma coisa altamente positiva. A grande tribulação vai experimentar o último avivamento dessa era cristã antes do reino milenar de Cristo.
na grande tribulação, onde o anticristo estará aí reinando na terra, como nós vimos domingo à noite, vai acontecer o maior avivamento cristão da história do cristianismo, desde o Pentecostes para cá. O avivamento que vai acontecer dentro da grande tribulação supera todos os avivamentos em toda a história do cristianismo. Supera por dois motivos principais. Primeiro, porque nesse avivamento dentro da grande tribulação, converter-se-ão a Cristo Jesus um número inédito de conversões do judaísmo para o cristianismo, dos judeus para Cristo Jesus. A conversão dos judeus está profetizada aí, avivamento entre os judeus, os primeiros 8 versículos, quando fala assim, os 12 de cada uma das 12 tribos de Israel, que são então os 144 mil selados. Eu acredito que esse 144 é um número simbólico, não que seja um número exato, um número simbólico, mostrando para nós um grande número de gente convertida, um número calculado por Deus de gente convertida do judaísmo para o cristianismo. Em toda a história do cristianismo, desde o primeiro século, desde a experiência de pregação de Jesus e da experiência de pregação dos apóstolos do primeiro século, era um milagre quando um sacerdote convertia, ou quando um judeu convertia, tá? A conversão de judeu é uma coisa muito rara. É muito que até a nossa cabeça se tornou, nós temos a ideia que se tornou muito mais fácil. É muito mais fácil converter qualquer pessoa de qualquer outra religião do que converter alguém do judaísmo. A conversão de um judeu é uma coisa muito rara. É muito difícil a conversão de um judeu. E nunca na história, a não ser no primeiro século, do século II para cá, na história do cristianismo, muito poucos judeus foram convertidos. Mas na grande tribulação, um grande número de judeus vai ser convertido a Cristo Jesus. E não só judeus. Esse é o primeiro motivo, porque esse avivamento será o maior da história do cristianismo. Segundo motivo, porque, eu coloquei aqui, né? São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem são estes? São estes aí que nós lemos, vejam novamente aí no capítulo 7. No capítulo 7 do Apocalipse, né? No capítulo 7, versículo 9. Versículo 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Dos judeus foi enumerado 144 mil, 12 mil de cada tribo. Mas do restante das nações, uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Essa multidão são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essas pessoas são pessoas que vão ser convertidas a Cristo dentro da grande tribulação. Gente de todas as nações. Esse avivamento vai tocar todas as nações na face da terra. Milhares de brasileiros, milhares de norte-americanos, milhares de mexicanos, milhares de alemães, milhares de japoneses, milhares vão se converter a Cristo dentro da grande tribulação.
Amados, esse será o maior avivamento da história do cristianismo, profetizado aqui em Apocalipse capítulo 7. Portanto, dentro da grande tribulação não vai acontecer só coisas negativas, vai acontecer a coisa mais positiva que poderíamos pensar dentro da história do cristianismo. O maior número de pessoas convertidas a Cristo de Israel, da nação de Israel, e também de todas as demais nações da terra. Por isso que o autor aqui do Apocalipse, insiste em dizer, de todas as nações, tribos, povos e línguas. De todas as nações, tribos, povos e línguas. A grande tribulação terá coisas terríveis acontecendo, que nós estamos vendo aqui no Apocalipse. E vamos ver ainda cada versículo a partir do capítulo 6, que nós começamos no domingo. Mas algo tremendamente poderoso vai tomar lugar. O anticristo não vai segurar esse avivamento, Satanás não vai impedir esse avivamento, as duas bestas que vão aparecer não vão impedir esse julgamento, não vão impedir esse avivamento, os ímpios não vão impedir esse avivamento, o secularismo, o mundanismo não vai impedir esse avivamento, porque Deus disse, agindo eu, Deus com mão poderosa estará agindo aí na grande tribulação. Aleluia. Quem quiser ficar, pode ficar, que vai haver um grande avivamento. Quem não vai ser arrebatado antes disso, na vinda de Jesus sobre nuvens antes da grande tribulação. Aleluia. Agora, uma coisa que você deve guardar de tudo que eu falei aqui. O avivamento é pessoal. Se você foi avivado, cuide da manutenção do seu avivamento. Porque aí fora está todo mundo se esfriando. Ore sem cessar, dobre-se diante de Deus, humilhe-se debaixo da sua mão poderosa, santifique a sua vida, santifique a sua casa, pais e mães aí, santifique o seu casamento, santifique a sua família, faça a sua casa uma casa de oração, dê testemunho, eu e minha casa servimos o Senhor, eu e minha casa serviremos o Senhor. Busque a presença de Deus, como vimos hoje aqui no Salmo 27. Busque a presença de Deus. Encha os lugares onde você vive, as suas circunstâncias. Encha da presença de Deus. E nós podemos fazer isso porque está escrito, e é verdade, que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Seja um crente forte e não fraco. Seja um crente cheio do vigor espiritual de Cristo. E você vai ver como na vida de pessoas que são avivadas verdadeiramente, Deus não deixa nada faltar. Ele prospera, Ele acrescenta, Ele provê. Provê saúde, provê trabalho, provê finanças também. E porque Deus não age em uma área exclusiva da nossa vida, Ele age em todas as áreas ao mesmo tempo. É o Deus vivo que nós temos, que nós cremos, que está conosco, que não dorme nem dormita o nosso guarda, que edifica a nossa casa, que guarda a nossa cidade, que nos protege de tudo. Aleluia, amados. Você foi avivado por esse Deus? Eu fui e sou. Todos os dias da minha vida, desde a data que eu falei para vocês da minha conversão, até hoje, todos os dias da minha vida, eu invisto no meu avivamento. E já vi muito crente morrendo porque não investe no seu avivamento. Só investe no mundo. Eu invisto no meu avivamento. Orando todos os dias, meditando dia e noite na palavra de Deus. E é isso que eu quero ajudar todos vocês a fazerem também.
especialmente com o nosso seminário que vai começar aí no dia 3 de fevereiro. Aleluia. Glória a Deus. Cantem os 2 versículos. Acho que nem tem aqui na transparência, você pode cantar direto da Bíblia. 10 e 12. Amém? Glória a Deus. É só me acompanhar. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos